O São Paulo perde em casa pro Fortaleza. Chegou a jogar bem no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo, o São Paulo teve algumas grandes chances, mas o Fernando Miguel fechou o gol. Fez pelo menos 2 grandes defesas. Foi o melhor em campo, na minha opinião. Depois eu vou perguntar aqui pros outros integrantes da mesa. Agora, o Piperno já tinha chamado a atenção, hein? O São Paulo agora fica a 5 pontos da zona do rebaixamento. Lembrando que o Cuiabá tá jogando contra o Santos nesse momento. O Cuiabá, se empatar com o Santos, fica a 4 pontos. E se vencer, aí a situação do São Paulo fica bem delicada, até porque o próximo jogo do Tricolor Paulista é contra o Cuiabá lá em Cuiabá. Então, o São Paulo precisa sim ligar o alerta, porque agora se aproxima da zona do rebaixamento e tem ainda Sul-Americana e Copa do Brasil para se preocupar. Uma boa tarde, Fábio Piperno. Boa tarde, velho Vamp. Bruno Prado, a gente está de olho aqui no clássico entre Flamengo e Botafogo. Vamos trazer também as notícias de Santos e Cuiabá. E aí eu pergunto para vocês. Ô Piperno, você que já tinha chamado a atenção para isso. O São Paulo agora começa a ficar numa situação delicada ali no Brasileirão. Porque provavelmente o Ceni pode querer focar na Sul-Americana, que é a maior chance de título. Mas não pode dar mole no Brasileiro mais, Piperno. Boa noite, pilhado, Vampeta, Bruno, um abraço aos amigos. Veja bem, a tabela ela fica cruel pro São Paulo a essa altura, porque o São Paulo vai jogar contra um rival direto dessa turma de baixo entre as 2 partidas contra o Atlético Goianiense. E aí, São Paulo vai com a cavalaria completa lá para Cuiabá ou vai poupar alguém? Bom, se o São Paulo, o time titular já não é grande coisa. Se poupar alguém, São Paulo dá conta de parar o Cuiabá, eu não sei, eu tenho muita dúvida. É óbvio que eu não creio que São Paulo vá ser rebaixado. Longe disso. Agora, o problema, pilhado, é o São Paulo. A exemplo do que aconteceu o ano passado, tem que chegar a penúltima ou antepenúltima rodada do campeonato ainda tendo que fazer conta. Isso é incômodo e isso é incompatível com o tamanho e a grandeza de São Paulo. São Paulo precisa tomar vergonha na cara. São Paulo precisa parar de... Sabe, São Paulo está adotando uma vocação para, enfim, coadjuvante que a história de São Paulo não merece. São Paulo é gigante demais para novamente estar passando por isso. E vejam só, é o 2º campeonato brasileiro consecutivo em que o São Paulo está atrás do América Mineiro. São Paulo agora vai se acomodar a esse status? Eu acho isso muito pouco. E outra coisa, palmas aí ao Fortaleza, melhor time do segundo turno, time 100% de aproveitamento com 5 rodadas consecutivas, 5 vitórias consecutivas e não toma gol, muito por conta desse paredão chamado Fernando Miguel. Tem uma notícia ainda mais preocupante para o São Paulo. Sabe qual o jogo que o São Paulo vai ter entre o jogo de volta diante do Atlético Goianiense e o jogo contra o Flamengo? O Corinthians. É um clássico. Ou seja, como é que o São Paulo vai pensar em poupar jogador, por exemplo, contra o Corinthians? Não vai. Então, esquece o jogo de volta lá contra o Flamengo. É mais um motivo para esquecer o jogo. Porque ele vai ter em sequência Atlético Goianiense e Corinthians. Como é que esse time de São Paulo vai dar conta de jogar contra o Atlético, enfim, decidir vaga contra o Atlético, jogar contra o Corinthians e depois tentar a missão impossível lá contra o Flamengo? E contra o Corinthians já vai poder poupar, né? Cuidado, clássico. Exatamente. Na situação que tá no Brasileiro. Cuidado, a gente tá aqui, né, no Canelada. Na sexta-feira a gente tava no bate-pronto, certo? Saiu aquela notícia que o Flamengo era a 18ª folha de pagamento do mundo, né? Nosso amigo e companheiro Mauro César passou pra nós que uma folha de 26 milhões. Flamengo, 26 milhões. Aconteceu aquilo tudo. É um absurdo eu falar que o São Paulo tem entre os 6 mais caros folha de pagamento do país? Ó, vamos lá. Você acha? Parece é possível que esteja. Olha bem, vamos. Tá tendo confusão lá, Flamengo e Botafogo. Corinthians. Flamengo. Você vai pegar ali Flamengo, Atlético e Palmeiras. Ó, Flamengo, Atlético, Corinthians e Palmeiras, 4. O São Paulo não cedeu o quinto, não? Eu não vejo outro maior. É possível. Eu não vejo o Inter.
Ó, você tem Fluminense também. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians. As 4 folhas de pagamento. Esses 4 estão na frente fácil. São Paulo não é a quinta? Você não acha não em relação a Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo? Acho. É capaz. Deve ser mesmo. Não só folha de pagamento, elenco também. Você tem razão. Acho sim. O Botafogo pagou muito caro. O Botafogo, eu acho que fez as piores contratações da história do futebol brasileiro. Se passar aqui Ele gastou agora... mais de 60 milhões e tem um time que, como você falou, você conhece poucos ali no... O Cuiabá, os atletas do Cuiabá eu conheço mais do que o do Botafogo. E olha que eu gosto de bola. Tem o Davidson, tem o André. Não, olha só. É isso aí. Alguns amigos meus, pra vocês que têm esse homem, viu, eu continuo trabalhando na Jovem Pan e gosto. E tem uns amigos que falam assim, boleirão, assiste tudo. Não, eu trabalho com uma área e eu tenho que chegar aqui e estar bem informado. E gosto. Independente de trabalhar na Jovem Pan, eu gosto do futebol, gosto de assistir. Se você pegar o time do Cuiabá, você conhece muito mais do que o time do Botafogo. Sim. Ó, lá você vai ver Walter, Rodriguinho, o Davidson foi pra lá, tem o André Balá, o André, né, centroavante. Alain Pereur. Alain, Paulão, o zagueiro que era do Corinthians lá, o Marlon. Você conhece o time do Cuiabá no papel, se aparecer os caras. O Wendel, lateral. PP, que era do Flamengo. PP do Flamengo. E o Botafogo eu não consigo identificar, a não ser os dois que estão no banco. São dois zagueiros, que é o João João Carlos. É o que Carlos. é velho, e o que veio do Grêmio. Não, veio do Grêmio, veio do Inter. O Cuesta. O Cuesta. Não, tem o Gatito no gol. E o Gatito. Tem o Erisson também, que agora tá jogando bem no ataque também. Que veio agora sim. É um dos reforços que chegaram. Vai ter o Tietê. Mas o Patrick de Paula. Paulo, você não conhece o time todo. E tá jogando mal. Ô Bruno, sobre o jogo, né, do São Paulo, Fernando Miguel foi o principal nome. Foi o cara que salvou o Fortaleza, fez 2 grandes defesas. Uma delas, como eu já disse, eu achei mais erro do Caleri, pela finalização do Caleri. Já a gente vai tentar trazer também a coletiva do Rogério Ceni, né, aqui no programa. Agora, o que chama a atenção dessa partida de hoje, principalmente do lado do São Paulo? Aonde você acha que o São Paulo falhou para não conseguir ter um resultado melhor contra o Fortaleza no Morumbi? Eu acho que o meio-campo do São Paulo não tá andando. E o São Paulo, ele, desde que passou a jogar com 3 zagueiros, o time até teve uma melhora, acho que se encaixou melhor até com 3 zagueiros. Ele aposta muito nos seus alas. No primeiro tempo, o Wellington foi até o jogador mais perigoso, depois saiu, entrou o Reinaldo. Igor Vinícius, que tá numa boa fase, cresceu no segundo tempo. O lado direito do São Paulo começou a funcionar. Mas falta uma criação também pelo meio, né? O Fortaleza no primeiro tempo conseguiu fechar bem os lados, né? O Vojvoda armou o time ali com o Brites e o Ronald na direita, o Capixaba e o Moisés na esquerda, conseguiu fechar bem os lados. No segundo tempo já não conseguiu tanto, mas pelo meio, às vezes a bola sai do lado, vem pro meio, não sai nada. O Galopa, um cara que hoje começou de titular, mas até agora não se acertou, ele é muito precipitado, às vezes parece um jogador muito ansioso para resolver a jogada e acaba errando mais do que devia. O Nestor ele tem altos e baixos, ele tem bons momentos, mas ele é muito irregular. O Igor Gomes, a torcida pega no pé, não consegue jogar. Então, quando vem a bola pro meio, não tem ninguém. O Luciano é um cara que às vezes sai da área, vem trabalhar no meio, mas hoje também não fez um bom jogo. Então, o São Paulo está dependendo muito do apoio dos alas. E muitas vezes fica previsível. No primeiro tempo isso aconteceu. Então tá faltando no meio campo. E aí eu acho que o Patrick é o cara que pode dar um pouco mais de força no meio. O Patrick, ele não joga todas. O Patrick é um cara que hoje eu acho que ele tinha que ser titular em praticamente todos os jogos do São Paulo. Porque é o cara que pode fazer algo diferente. Cara que pode entrar na área, finalizar. É um cara que muda de direção, que às vezes tenta alguma coisa diferente. Eu acho que é um jogador que pode melhorar um pouquinho. Porque o meio campo não funciona. O São Paulo tem muita dificuldade para criar alguma coisa. Piperno, você também estava acompanhando a partida. Dá pra gente chamar a atenção para algum ponto positivo nesse São Paulo? No jogo de hoje? Não, o São Paulo é um time de garra, o São Paulo é um time que pressiona o adversário, o São Paulo tá... assim, ele tenta o jogo todo, como aconteceu contra o Flamengo. Contra o Flamengo todo mundo elogiou assim, o empenho, o fato de que em muitos momentos o São Paulo pressionou o Flamengo. Então o São Paulo, assim, taticamente organizado para isso, né? Só que, assim, é você organizar um time com jogadores de nível médio. Então o São Paulo não tem, sabe, muita reserva de talento para naquela hora do sufoco lá do desespero meter uma bola para a rede. São Paulo é um time cheio de jogador nota 5, 6. Esse é o problema de São Paulo. Então,
nós vamos ficar eternamente debatendo o São Paulo que correu. Assim, a coisa mais comum de se falar em jogo de São Paulo é que o São Paulo perdeu chance. Antes era que o São Paulo falhava na defesa. Aí é o time do cobertor curto, né? Quer dizer, então você puxa um pouco para trás, resolve lá atrás e falta na frente. Aí, como falta na frente, cria lá uma chance ou outra e desperdiça por ausência de qualidade. São Paulo é carente de qualidade na frente. E o adversário do São Paulo, o Atlético Goianiense, contratou Eduardo Batista para treinador. O Atlético... Só trabalhar, só ser entrevistado por nós que é empregado. Sim. Olha aí, ó. Estamos dando sorte. Jorginho caiu ontem e hoje chegou o Eduardo. E ano passado, né, o Atlético Paranaense foi campeão com o Alberto Valentim dirigindo só na final. Agora de novo, Alberto né? Valentim, o breve. Agora de novo, um time tá na semifinal, não na final. O Alberto foi na final só. Tá na semifinal da Sul-Americana, troca de treinador, então o Eduardo Batista já deve dirigir o time quinta-feira contra o São Paulo. Sobre essa situação, a gente estava falando aqui do São Paulo, próximo da zona do rebaixamento, que a gente não acredita que ele vá lutar contra esse jogo da Sul-Americana, que vai acontecer no meio da semana. Ele pode servir também como uma motivação. O São Paulo já conseguiu uma boa vitória, dá um passo rumo à classificação para a final. Porque isso, Bruno, é prova. Eu falo desde sempre que o São Paulo é o favorito ao título da Copa Sul-Americana. Você fala, não? E eu acho que agora é ainda mais. Acho que é muito favorito. O Independente Del Valle pode ser o principal adversário? Pode. Mas eu acho que o São Paulo vai brigar por essa competição como o time mais forte nessa disputa. Pode ajudar a Sul-Americana a dar um ânimo para esse brasileiro nessa situação que começa a complicar? Pode se o São Paulo ganhar. São Paulo foi bem nesse jogo de ida. Como também pode atrapalhar um pouco se o São Paulo tiver um resultado negativo. Agora, eu concordo contigo. Numa coisa, o São Paulo agora, ele é muito favorito. Eu acho que o São Paulo eu dizia para você, inclusive, que eu não achava o São Paulo favorito contra o Ceará. Era um confronto 50-50. E foi para os pênaltis. Agora, não. São Paulo é melhor time que o Atlético Goianiense, que aliás também faz um campeonato brasileiro desesperador. E eu acho também, em relação à demissão do Jorginho, só fazendo um parênteses aqui, que talvez a direção do Atlético tenha olhado para aquela campanha que o Jorginho fez na Ponte Preta, né? Levou o time para a final lá da Sul-Americana e caiu no Brasileiro. É óbvio que o Atlético Goianiense não quer isso. O Atlético Goianiense chegou numa semifinal, beleza, bacana, tá no lucro, ganha uma premiação, projetou o time, assim como foi na Copa do Brasil, mas agora a prioridade tem que ser a manutenção no Campeonato Brasileiro. Isso pode ajudar o São Paulo. O São Paulo tem a Sul-Americana como o seu objetivo para ganhar um título. Assim, e o ano do São Paulo vai ser, claro, se não for rebaixado, né? Mas ele vai ser avaliado por ganhar ou não a Sul-Americana. Porque lembra muito o que aconteceu com o Atlético Paranaense o ano passado. Que o Atlético Paranaense também foi até a final da Copa do Brasil. Né? Derrubou o Flamengo. O São Paulo, na semifinal, pegou o mesmo Flamengo do Atlético do ano passado e deve ser eliminado. Mas o Atlético Paranaense também foi muito bem nas Copas e mal no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense ficou ali até as últimas rodadas brigando para não cair no Brasileiro, mas ganhou a Sul-Americana. E aí terminou bem. A imagem que ficou final ali do Atlético Paranaense foi bem. Esse título foi boa, né? E esse título da Sul-Americana, graças a ele, o Atlético tá aí até agora na Libertadores, tá na semifinal. Se não fosse a Sul-Americana, ele não estaria na Libertadores desse ano. Então, essa Sul-Americana pode ser o que pode salvar o ano do São Paulo. Se ele ganhar a Sul-Americana e não cair no Brasileiro, fica em 14º no Brasileiro, sei lá, e ganha a Sul-Americana, vai terminar com uma imagem boa. Isso pode ajudar o clube, mas é a motivação que tem. A torcida gritou hoje, quinta-feira, até falei na transmissão, né? Claro, é o que o São Paulo pode disputar hoje, mas mostra bem o momento do clube. O São Paulo é um clube muito grande, muito vitorioso, né? E a torcida, e tá certa, porque é a situação do momento, ela trata como a decisão, o jogo mais importante, um jogo pela segunda competição do continente contra um time que está em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, né? Então é isso. O São Paulo hoje é um time para ganhar o Paulista, pode como ganhou ano passado, esse ano chegou perto e perdeu, a Sul-Americana, é o que ele pode brigar, é isso aí.